O tema da nossa mensagem de hoje é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo 4. Abra sua Bíblia lá e deixa o Espírito Santo falar à igreja em nome de Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém, irmãos? Então fique atento na palavra de Deus, abra o seu coração e deixa o Espírito Santo colocar a palavra no teu coração e com certeza aquilo que você precisa mudar, ela vai se encarregar disso em nome de Jesus. Deus só não opera na vida de uma pessoa quando ela fecha a porta do coração e não permite que a palavra entre. A palavra, como nós já entendemos e conhecemos, ela é o próprio Jesus. É a palavra que tem o poder de transformar. É a palavra que tem o poder de salvar, é a palavra que tem o poder de libertar, de curar. É a palavra de Deus, porque ela é o próprio Jesus. A palavra é o verbo vivo, Jesus, verbo. Lá em 1 João, João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lá no João capítulo 1, do versículo 1 em diante. No princípio era o verbo, palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Amém, irmão? E Ele está aqui presente agora. Alegre e feliz, porque você veio à casa dEle. E Ele te recebe de braços abertos. Se sinta à vontade. Não se preocupe com nada, só se concentra na palavra do Senhor. Todos aqui somos da família de Deus. Todos aqui somos iguais, aqui nós somos uma família, então nós amamos uns aos outros e nós olhamos como Deus olha para nós, sem fazer acepção de ninguém, somos todos iguais perante os olhos do Pai, amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, do versículo 1 em diante, a palavra de Deus, nesta noite começa nos falando assim: temamos, pois, que, porventura, deixando a promessa do eterno, seja repouso. Vamos ler de novo. Temamos, pois, que, porventura, deixando a promessa de eterno seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Uma promessa de repouso. Aqui o texto começa falando que tem uma promessa de repouso para o povo de Deus. Mas aqui o escritor do livro de Hebreus, ele no início ele diz que ele teme que alguns sejam o quê? Deixados para trás. E é isso que nós precisamos ter muito cuidado. Depois que já chegou ao conhecimento do Senhor Jesus, e entregou a sua vida para Ele, tem que continuar buscando o fortalecimento espiritual, alimentando a fé com a palavra de Deus, para quê? Para que não venha enfraquecer e seja deixado para trás. Porque tem uma promessa de repouso. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz que Ele iria para o Pai preparar lugar para cada um daqueles fiéis que permaneceram firmes até o fim com Ele, já tem um lugar preparado no reino dos céus. E o Evangelho, Igreja de Cristo, ele é pregado para mostrar que nós precisamos, necessitamos do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que sem Jesus nós não vamos ter o repouso prometido. Nós não vamos ocupar o nosso lugar que Ele preparou no reino dos céus para cada um dos seus seguidores. Então, o Evangelho é pregado para isso, irmãos, para que Ele chegou até a nós, segura a palavra e transmite para outra pessoa, para 10 pessoas, para 20, para 30, para quantas pessoas você puder, fale de Jesus para ela. Não esconda ou não guarde com você esta pérola que é a palavra de Deus,
E não seja egoísta de querer só você ser salvo, e você tem que lembrar que tem uma pessoa do lado, tem um vizinho do lado, tem uma família ali na frente que precisa da salvação. Se a salvação, se você já foi alcançado pela graça, faça de tudo para que esta graça chegue até aquela pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus, para que ela possa, assim como nós estamos ouvindo agora, ouvir que tem promessas para nós, de repousar, o repouso espiritual, e também tem um repouso físico aqui na terra. A nossa vida, quando Jesus disse que nesse mundo nós teremos muitas aflições, ele estava dizendo sim, que nós vamos ter aflições neste mundo, mas nós vamos ter momentos de repouso, nós vamos ter momento de paz. Era isso que ele estava falando. Mas esse momento de paz aqui conosco, ele é momentâneo. Ele é momentâneo aqui na terra. Mas o nosso repouso espiritual, ele vai ser eterno. A nossa vida espiritual, ela é eterna. Eu acho que mexeu em alguma coisa e voltou ao normal. A nossa vida espiritual, ela é eterna. Irmãos, não se engane. Não se deixe enganar pelas as astutas ciladas do mundo e de Satanás. O mundo, ele é astuto, e do mundo nós já viemos e nós conhecemos o mundo de Satanás. E ele trabalha para que as pessoas não cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo. Nós precisamos segurar esse ser tão maravilhoso que é Jesus, e passar para as pessoas que ele morreu não só por mim, nem só pela minha família, mas pela família do vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho de trás, da frente. Ele morreu por todos. Então não se deixe levar por pessoas que não têm Jesus na sua vida. Se a pessoa não tem Jesus na vida, você tem que trazer ela para perto de você, e não você ir iludido pela conversa delas. Uma pessoa que não tem Deus, ela não tem nada para te oferecer. Mas quem tem Jesus, tem muito para te oferecer em nome de Jesus. Aí o versículo 2 continua: porque também a nós fomos pregados as boas novas. Foi por isso que um dia nós nos convertemos, porque alguém pregou as boas novas para nós. A boa notícia. Esse evangelho um dia bateu na porta do nosso coração e nós não rejeitamos. É tanto que a palavra diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então Jesus fica muito triste quando ele bate na porta de alguém através da sua palavra. A porta é o coração, e essa pessoa fecha a porta para ele. Ele fica muito triste, porque ele não morreu de graça. Ele morreu, pagou um preço muito alto para que esta pessoa não andasse pelos caminhos errados, pelos caminhos tortuosos. Ela não foi criada para morrer, crescer e não chegar ao conhecimento da verdade. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que transforma, em nome de Jesus. Porque também nós fomos pregados, porque a nós foi pregada as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei, e na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo. O 4, porque em certo lugar disse assim: do dia 7º repousou Deus, e todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar não entrarão no meu repouso.
ali ele falou de uma palavra que não tinha a mistura da fé. Pessoas que ouviram a letra, mas não ouviram a palavra que gera a fé. O Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, que a letra, ela mata, mas o Espírito, ele dá vida, ele vivifica. A letra mata e o Espírito vivifica. Essas pessoas que rejeitaram a palavra, que não vão entrar no seu repouso, eles até ouviram, mas não gerou uma fé no seu coração. Ou seja, quantas pessoas hoje elas ouviram o Evangelho, mas simplesmente elas fecharam a porta para o Senhor Jesus. Fechou a porta, essa fé não foi gerada, ela não creu naquilo que Jesus fez por ela. Então a fé não foi gerada através do Espírito Santo. Então essas pessoas, está fechado o quê? O reino dos céus para ela. Não entrarão no meu repouso. Pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Só aqueles que aceitam a palavra de coração e seguem o Senhor Jesus até o fim, eles vão ocupar o seu lugar no reino dos céus. E o Evangelho é pregado para isso, para nos alertar todos os dias que nós não podemos vacilar. Nós temos uma alma e um espírito, e eles não morrem, eles são eternos. Esta alma e esse espírito, eles vão um dia comparecer diante do tribunal de Cristo, para eles receberem uma sentença de salvação ou de condenação. Então, por isso que nós não podemos nos enganar com este mundo, não podemos vacilar, porque a nossa salvação só depende de nós agora. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer por mim e por você. Só cabe agora a nós ouvir, entender, aceitar e praticar em nome de Jesus. O versículo 6: visto, pois, que resta que alguns entre nele no repouso, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entrarão por causa de que mesmo as boas novas foram pregadas. O Evangelho foi pregado, foi. Mas por que que eles não entraram no reino dos céus, não ocuparam o seu repouso? Olha aqui o restante leia comigo o restante do versículo. Por que que não entraram no reino dos céus, não ocuparam o seu lugar? A promessa não se cumpriu? Por causa da desobediência. A desobediência, ela fecha as portas do reino dos céus para aquela pessoa que ouve, entra aqui, sai da igreja, vai fazer tudo o que ela estava fazendo antes de conhecer a verdade. Por que que eu preciso abrir o coração para que a palavra entre? Porque ela é chamada de verdade. Daqui a pouquinho nós vamos chegar aqui no capítulo que eu quero pegar, para você entender porque, o poder que tem essa palavra, quando ela entra na vida de alguém que dá liberdade para ela. Ela arranca tudo os maus costumes, os vícios, as intenções do coração e transforma esta pessoa. A ponto de Jesus falar que uma pessoa, para entrar no reino dos céus, ela tem que ser transformada por esta palavra, nascer de novo para poder entrar no reino dos céus. Aquela velha vida terrena não entra no reino dos céus. Só entra no reino dos céus aqueles que nascerem de novo, da água e do Espírito Santo, em nome de Jesus. O 7 determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra de Deus, quando ela está sendo ministrada, que nem está sendo ministrada agora, é a boca de Deus falando, igreja. Esta Bíblia fechada é um livro comum, mas ela, do jeito que está sendo aberta e falada, é a boca de Deus falando conosco em nome de Jesus. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? O 8.
Se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para quem mesmo? Para o povo de Deus. Para aqueles que obedecem à palavra do Senhor, para aqueles que não param no meio do caminho, para aqueles que não são deixados para trás ou não ficam para trás. Então a gente precisa ter muito cuidado para não ficar para trás. E nós, como da família de Deus, o rebanho de Cristo, nós temos que amar a cada um. O nosso amor tem que ser mútuo por cada um dos irmãos. E este amor vai nos levar a nos preocupar com a salvação de cada um. Isso é família de Deus, é amor, porque nós cuidamos uns dos outros. Nós zelamos da salvação uns dos outros, não é só o pastor que se preocupa, todos nós temos esse cuidado de amar a cada um dos amados irmãos e nos preocupar com a salvação de cada um, para não ser deixado para trás. O soldado ferido tem até um louvor do soldado ferido, mas não pode ser deixado para trás. O soldado ferido tem que segurar e trazer ele conosco e não deixarmos ele para trás. Percebeu que o irmão não veio na igreja por 2 semanas? Lógico que o pastor vai saber e já foi atrás dele com certeza. Mas também é papel da igreja observar. Aquele irmão, pastor, já ligou para ele? Pastor, entendeu, amado? Pergunta para o pastor como é que está aquele irmão. Se precisar, vamos visitar o irmão, mas não vamos deixar ele para trás. Quer ver uma coisa? Nós temos que ter um zelo muito grande para ninguém se esfriar na fé. Porque o inimigo ele trabalha para isso, para esfriar as pessoas na fé. E a partir do momento que ela se esfria na fé, bate o quê? O desânimo. E quando, olha lá, esse é o soldado ferido. Esse louvor ele fala disso, que nós não podemos deixar o soldado ferido, ou seja, uma ovelha desgarrada, ela é uma presa fácil para o destruidor. E no momento que ela desanima, no momento que a fé dela se esfria, o inimigo ele lança os seus dardos inflamados. E aí vai causar o quê? Causar uma ferida na alma desta pessoa. E nós não podemos deixar esta alma ferida, esse soldado ferido, a cada dia piorar. Nós temos que ir lá buscar, carregar nos braços e trazer para a presença de Deus. Andar junto com ela até ela estar forte novamente, para poder seguir o rebanho junto, em nome de Jesus. Isto é amor. O morrer aqui, amados, é morrer espiritualmente, não é fisicamente, não. A morte física não é nada diante da pavorosa morte espiritual. Então a nossa preocupação é com a nossa vida espiritual em nome de Jesus. Nós precisamos levar isso muito a sério. Imagine você algo eterno, que nunca se apaga. A condenação eterna, ela nunca se acaba. A salvação eterna, ela nunca se acaba, ela é para sempre. E é por isso que nós buscamos a cada dia morar eternamente no reino dos céus ao lado do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí ele diz no 9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Glória a Deus para os obedientes, porque já falamos, a palavra já falou que o desobediente não entra, mas o obediente ele entra e ocupa o seu lugar. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Aqui no 11, procuramos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então,
Nós vimos que os desobedientes não entraram, mas o obediente ela entra. Aqui a palavra nos faz um alerta: cuidado, para não cair no mesmo erro daqueles que não obedeceram a palavra. E aqui, amados, é onde chegou num versículo chave que eu quero passar para a igreja. É o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. Dê uma paradinha aqui, depois nós vamos ler o restante do versículo. A palavra de Deus, ela é viva. Lá no João, a palavra diz que no princípio era o verbo. Ela é viva porque ela é o próprio Jesus. E esta palavra, por ser o próprio Jesus, ela é vida. E quando ela entra no coração de alguém, ela tira aquela pessoa da morte e traz ela à vida espiritual. E junto com esta vida espiritual, já tem com ela inserida toda sorte de bênção. Quando Jesus derramou o seu sangue lá na cruz, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e materiais. Todas as áreas das nossas vidas foram abençoadas. No momento que você disse sim para Jesus, as bênçãos de Deus estão sobre a minha vida e sobre a sua. As promessas estão sobre a minha vida e sobre a sua, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Veja que a palavra é viva e eficiente. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso que todos que ouvem a palavra precisam abrir o seu coração, para que esta palavra que é viva e eficiente, ela tenha liberdade para mudar tudo que tem de ruim, tirar, arrancar da vida desta pessoa. Libertar, na verdade, coloca ela em liberdade, porque o agir do Espírito Santo e da palavra de Deus começa de dentro para fora. Então a palavra vai até o íntimo do coração do homem, que lá é de lá que procede todas as fontes dos males. Tudo que tem de ruim lá dentro, a palavra ela arranca, só vai deixar aquilo que a partir do momento vai agradar ao Senhor, em nome de Jesus. Ela é viva, e a área da pessoa que está morta vai ter vida. É a mesma coisa de um rio quando ele está seco. Ele não tem água, ele está morto. Mas quando vem a chuva e aquela água desce, tudo que está ali em volta dele vai ficar verde, vai ficar a coisa mais linda. Os peixes começam a nadar, por quê? Porque ali veio vida, porque a água é vida. Assim como a palavra é viva e vida, a água também é. E esta palavra, ela funciona como a água, para lavar, esterilizar o interior do nosso coração, em nome de Jesus. Tudo que está morto na vida daquela pessoa, no momento que a palavra de Deus, ela entra no coração de alguém, ela vai arrancar, porque aqui o texto diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aonde precisa da mão de Deus de um milagre, a palavra ela vai lá e vai arrancar, destruir todas as obras do diabo, em nome de Jesus. Todos os grilhões que prendiam esta pessoa serão despedaçados. O inimigo não tem força para suportar a força, o poder, a unção que tem a palavra de Deus. Por isso que as pessoas são transformadas, são curadas, são libertas, porque esta palavra é o próprio Jesus agindo na vida daquele que dá a liberdade para que ele possa agir em nome de Jesus. Jesus não age na vida de ninguém que não dá liberdade para ele. Lá em Apocalipse 3 ele diz: eis que estou à porta e bato.
Ele está batendo na porta dos nossos corações agora, quando a sua palavra é ministrada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Sabe que privilégio é esse? É muito privilégio você poder se assentar à mesa com o Senhor Jesus. Domingo que vem é Santa Ceia, nós vamos nos assentar à mesa com Ele. Por quê? Porque nós cremos neles, nós confiamos neles, nós andamos com Ele, nós confiamos na Sua palavra, cremos no que Ele fez lá na cruz do Calvário, Ele deu a vida por nós cremos, assumimos o sacrifício lá da cruz, por isso nós temos esse direito de nos assentar com Ele à mesa do Senhor e cearmos com Ele em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. E o 13, e não há criatura alguma, falando ainda da eficácia da palavra de Deus, e não há criatura alguma encoberta diante dele, diante dela, da palavra, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos que tratar. Nada é encoberto diante da luz do Evangelho, do poder de Deus, do Senhor Jesus. Nada é encoberto, tudo está nu e patente aos olhos daquele que nos amou e nos ama como nós nunca imaginamos. O nosso Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Temos que ser sinceros quando entramos na presença dEle. Não adianta querer maquiar, querer fazer alguma coisinha como ninguém está vendo. Todas as coisas estão presente diante dele. Ninguém esconde nada da presença do Todo-Poderoso. Nós precisamos lembrar disso todos os momentos. Eu não posso errar, porque eu sei que eu estou sendo vigiado pelo Todo-Poderoso. Senhor, me ajuda a errar menos, porque eu não quero errar tanto assim, porque eu sei que o Senhor está vendo. Me ajuda, me dá força, Espírito Santo me capacita a fazer sempre o que agrada ao Senhor, porque eu sei que sou falho, sou imperfeito, sou humano, vou errar sim, porque eu não atingi ainda a perfeição total. Mas eu quero errar menos, Senhor. E o Espírito Santo está conosco para isso, para fazer com que nós venhamos errar menos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Seja sincero diante de Deus. No momento das suas orações, abre o coração, rasga o verbo diante dele, não esconda nada dele, porque você sabe que ninguém esconde nada dele mesmo. Então não se engane, não deixe o inimigo te enganar a ponto de você não falar, porque achar que ninguém viu e deixa para lá. Não deixe para lá, imediatamente viu que não agradou a Deus, aquilo que fez errado, se coloca na presença do Senhor, pede perdão, se arrepende e não pratica mais dali para frente, e Deus está contigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Filipenses, vai lá em Filipenses rapidinho, volta um pouquinho atrás, daqui a pouquinho nós já vamos orar em nome de Jesus. Filipenses capítulo número 2. Pega o versículo 13 ao 16. Amém? Glória a Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contenda. Ou seja, amados, contenda e murmuração, isso não agrada a Deus. Então nós já sabemos que eu não posso murmurar e nem criar ou causar contenda. Nós temos como exemplo o Senhor Jesus, Ele é o nosso exemplo, irmão. Nós não temos que desviar o nosso olhar para mais ninguém, para o Senhor Jesus. Se olhar para o homem, nós vamos ver falha, vamos ver, olha para Jesus. O Senhor Jesus, Ele era um homem manso, humilde, coração cheio de amor. Ele falava com autoridade, porque Ele tinha e tem autoridade para falar,
mas não para machucar ninguém. A contenda, ela machuca. A contenda, ela entristece. Então nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que nós falamos. Nem só dentro da família, como fora. Nós não podemos magoar ninguém. Deus nos deu, aqui na Bíblia não diz que nós podemos magoar. Aqui diz que nós temos que evitar as contendas. Nós temos que ser mansos e humildes, assim como o Senhor Jesus, Ele é. Nós precisamos entender que nós temos o Espírito Santo. E no momento que eu falo algo que feriu ou magoou o irmão, eu tô deixando o Espírito Santo triste. Dentro do nosso lar, nós temos que tratar a nossa família bem, a esposa tratar o marido bem, os filhos tratar o pai bem, tratar a mãe bem, tem que tratar bem. Sabendo que nós temos o Espírito Santo, e tudo que nós fizermos para constranger um ao outro, nós estamos fazendo mal para o Senhor Jesus. Estamos entristecendo o coração dele, porque ele proíbe a contenda, a discórdia, a desavença, a gritaria, a rebeldia, ele não aceita isso. Então nós precisamos, como famílias de Deus e como famílias dentro do nosso lar, nós precisamos ter uma conduta exemplar em nome de Jesus, à luz da verdade, à luz da palavra de Deus. Temos que ter mansidão, temos que amar de verdade, não só de palavra, amar de coração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não se deixa enganar por nada deste mundo, repito, amados. Não, mesmo que você foi provocado, não entra em contenda, em confronto. Entrega nas mãos de Deus, ore por esta pessoa. Se tem algo para resolver com ela, os dois estão nervosos, cala a boca. Deixa passar a raiva e depois vai tratar desse assunto, os dois calmos, e vai se resolver numa boa em nome de Jesus. Fazei todas as coisas sem murmuração e contenda. Está aqui, ó, não pode murmurar nem contender. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astro no mundo. Ou seja, veja que coisa linda, nós temos que resplandecer como astro no mundo, ou seja, como uma estrela, a nossa luz tem que brilhar. As pessoas têm que olhar para nós e ver o brilho de Cristo estampado no nosso rosto. Não só o modo de falar, as pessoas dizem, essa mulher é de Deus, esse homem é de Deus, porque eu estou sentindo algo tão bom na vida dele. E é assim, as pessoas verem Jesus em nós, e é assim que tem que ser. Quando nós temos uma boa conduta, nós respeitamos a todos, respeitamos a nossa família, tratamos as pessoas com amor, o brilho de Cristo está, a luz de Jesus está sobre as nossas vidas, em nome do Senhor. E o versículo 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de que não corri, nem trabalhado em vão. Percebe? Ele está dizendo aqui, ó, não tenha contenda, não tenha discórdia. E vocês têm que fazer tudo isso para quê? Para que vocês tenham sempre o brilho de Jesus, resplandeçam como astro no meio de uma geração corrompida e perversa. Vocês façam a diferença. Sejam diferentes, não querendo ser mais que ninguém, mas aquilo que o mundo pratica, nós não praticamos mais. Nós agimos diferente, o modo de falar, de agir, de pensar é diferente. Amém, irmãos? Aí vem o 17, e ainda que sejam oferecidos por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Ou seja, tem que buscar ser fiel, obediente à palavra de Deus e não se deixar levar pelas provocações, pela ira, jamais. Irai-vos e não pequei. O irá é você sentir, ser provocado, vem até aqui, mas você não deixa essa ira explodir, você segura ela. Irai, mas não pequei. Fica em paz, confia no Senhor, entrega nas mãos de Deus e vai ser tudo resolvido da melhor maneira possível em nome de Jesus. Amém? O que não podemos é deixar a carne
se exceder. Aonde a carne coloca o dedo, não vai dar nada que preste. Mas quando nós somos prudentes, resistimos ao diabo, ele vai fugir de nós, e nós vamos agradar a Deus, e assim vamos ter alegria, paz no nosso lar, na nossa família e na comunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Guarde essa